Oportunidade de lazer, entretenimento, compra de artigos cristãos, cultura e relacionamento entre as igrejas. Eu recebi um documento, um arquivo que trata-se de um processo de falência nos autos. E adivinhe de quem que é, meus amigos? Envolve o grupo Rede do Bem Shows e Eventos. Não é familiar esse nome para você? Acredito que não. Mas com certeza, quando eu falar Expo Cristã, aí você vai entender. E esse processo traz aqui uma manifestação da administração judicial e dos credores, como a Igreja Pentecostal Deus e Amor, Fábio Vieira França, Adriana Barros Silveira e alguns outros que eu já vou explicar para vocês. Também menciona as empresas como CA Limitada e mais algumas pessoas que são questionadas de possíveis fraudes ligadas à Expo Cristã 2024, um evento disputado dentro dessa massa falida, se assim podemos dizer. Antes de eu detalhar aqui o assunto, gostaria de pedir para você ajuda a divulgar o nosso conteúdo, que isso é importante, muita gente não sabe o que acontece nos bastidores e eu tenho o compromisso de trazer para vocês aqui aquilo que eles tentam esconder. Por isso, se inscreva no canal se não é inscrito, se já é inscrito, verifica a inscrição, aperta o botãozinho do hypar aí que também isso ajuda muito e bora pro vídeo de hoje. Pois bem, a Expo Cristã... Bom dia, eu sou Jorge Luiz e este é o podcast e Rádio Web Xixová. O podcast ainda não funcionou e na verdade eu nem sei se vai. Já fiz algumas coisas pela internet, né? Mas como eu queria, o podcast ainda não funcionou. Já estou pensando até trocar o nome do canal. O podcast também tem a Rádio Web Xixová. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback e também um pouco da música cristã. Porque para mim, música cristã não é louvor. Para mim. Para você é problema seu. Para mim, louvor é aquilo que você faz e canta para Deus e não ganha nada. Se você está ganhando para mim isso aí é só um jeito de você ganhar dinheiro usando o evangelho e os ritmos que você já gostava quando estava lá no famoso mundão. Mas vamos deixar esse assunto de lado porque o Zaio recebeu essa denúncia e como eu já faço alguns react do canal dele, então estou fazendo esse react para mostrar essa denúncia. Lembrando, Rede do Bem, para mim, eu já estou até tremendo quando eu ouço essas coisas, como ouço aquelas frases, Deus, pátria e família. Quando eu ouço isso, eu tenho vontade de sair correndo. Eu, Jorge, não concordo com evangélico na linha de frente da política. Eu não concordo. Mas 2024, divulgada como a maior festa cristã das Américas ou da América Latina, né? Cercada de parcerias milionárias que, se você não sabe, até a própria TV Globo. Super Semana Pedir Gás. Faça o seu pedido pelo Pedir Gás e garanta R$ 8,00 de desconto para comprar o seu botijão. Basta utilizar o cupom. Entrou como parceira aí. Este evento chamado Expo Cristã 2024 está no centro aí de uma ação judicial que expõe não apenas a fragilidade do sistema, falido no caso, mas também as proximidades obscuras de líderes religiosos em negócios suspeitos. É o mínimo, né? Suspeito. Para você entender o processo de falência do grupo Rede do Bem, acabou trazendo à tona, né, o enredo dos bastidores envolvendo a empresária A.S.B, que já é acusada
e reconhecida judicialmente como responsável por diversas fraudes contra credores. E o documento que eu recebi, meus amigos, aponta exatamente isso, que mesmo após ter bens alcançados pela desconsideração de personalidade jurídica, essa mulher, né, a A.B, continuou agindo indiretamente, ou seja, utilizando supostos laranjas para manter o controle da Expo Cristã. Deu para entender? Só que tem um outro nome que chama mais atenção também, que é o do D.O.K, um ex-empregado que inclusive foi beneficiado do auxílio emergencial em 2020, cara, de 2020 a 2021, o cara recebeu do governo o auxílio emergencial e, olha só, em tempo recorde, Diego se tornou o maior credor individual da massa falida. Mas espera aí, Zion, você não entendeu. O camarada, ele recebeu auxílio emergencial como se tivesse quebrado, né? Quebrado. Ou seja, tinha lá um... Mas acontece o seguinte, que você não percebeu. O camarada, ele fez campanha da prosperidade na Igreja Universal. Ele fez campanha da prosperidade na Igreja Mundial. Ele fez campanha da prosperidade na igreja do R.R. Soares. O camarada tem fé. Esse é um sujeito de fé. Então, por isso que em pouco tempo ele foi capaz de comprar toda a dívida. Se você acha que era uma espécie de laranja, não. É fé. O sujeito tem fé. Lembra daquele filme Fé Demais Não Cheira Bem? Pois é. O sujeito tem fé. Admiro você como você duvida da fé de alguém. O cara tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que pode transformar auxílio emergencial em credor de milhões do dia para a noite. Isso sim é fé. Quer saber? Eu tenho gastura de certas coisas que está acontecendo aqui no Brasil. Se é que é só no Brasil. Deus, pátria e família, tudo junto, eu saio correndo. Estão querendo me dar um golpe. Rede do Bem. Adquirindo créditos, olha bem, que ultrapassam 21 milhões de reais por meio de sua empresa recém-criada, uma tal de C.A Limitada. Deu para entender? No mínimo é fé. Transformar auxílio emergencial em todo esse dinheiro que você disse aí, Zion, é fé. Deixa eu até voltar aqui, porque vai ter festa. Nem Jerusalém tem uma fé dessa. Credor individual da massa falida adquirindo créditos, olha bem, que ultrapassam 21 milhões de reais por meio de sua empresa recém-criada. É muita prosperidade. Eu já falei, ele fez campanha no Valdomiro, no Soares e na Universal, e Deus ouviu ele nas três, ou seja, ele ganhou na Mega Sena 3 vezes. Ele transformou auxílio emergencial, quanto que é? 600 e alguma coisa. Ele transformou 600 em 21 milhões. Nem em Jerusalém eu vi tanta fé. Ou seria laranjas, abacaxis e pepinos. Tal de C.A Limitada. Deu para entender? O cara era
pobre ao ponto de pegar de 2020 a 2021 auxílio emergencial, dependendo do governo, e em um tempo curto de espaço, o cara se tornou um milionário, tendo movimentado aí, tendo um crédito, né, que ultrapassou 21 milhões de reais. E em um tempo curto de espaço, o cara se tornou um milionário, tendo movimentado aí, tendo um crédito, né, que ultrapassou 21 milhões de reais. E o processo, meus amigos, é de ficar de cabelo em pé, tá? E o detalhe disso tudo é que a empresa desse cidadão só foi aberta dias depois de o administrador judicial mencionar a arrecadação da marca da Expo Cristã no processo. Meus... Vou falar uma coisa. Cara, por que o crente, o cristão, o evangélico, eu não sei lá como que ele gosta de ser chamado, mas acontece o seguinte: por que que eles são tão envolvidos com falcatruas? O porquê disso? Eu fico me perguntando o porquê dessas coisas. Segundo a Bíblia, as pessoas que representam um evangelho, elas teriam que ser o mais honesto possível, o mais transparente possível, o melhor patrão possível, o melhor pai possível. Mas parece que é meio estranho. Quando eu vim para o evangelho, recebi o chamado de Deus, porque Deus não precisa de mim, eu não aceito Jesus. Não sou eu que aceito. É Ele que me chama. Aí eu posso rejeitar. Mas não é eu que aceito. Eu recebo um chamado. Eu vou se quiser. Eu não sou obrigado. Mas quando eu cheguei no Evangelho, quantos e quantos irmãos que eu conhecia que eram donos de fábrica, donos de lojas, e eu ficava admirado que muito deles falava para mim: irmão Jorge, eu não contrato crente. Eu não contrato crente. Aí aquilo me soava mal aos meus ouvidos. Eu achava aquilo, sabe, um ridículo. Como que um sujeito que é crente, ele tem uma fábrica, ele tem uma loja, uma oficina mecânica, e ele diz para mim que ele não contrata crente, e se for irmão da mesma igreja, aí é que ele não contrata mesmo. E eu por anos achava isso ridículo. Até o dia que eu abri um pequeno negócio e peguei alguns irmãos para trabalhar. Aí eu vi realmente o porquê. Aí eu vi o porquê. Aqueles irmãos eram os mais preguiçosos, os mais vagabundos, mas na hora de receber, na hora de negociar, era o cara mais esperto do mundo. E aí a minha ficha caiu e eu falei: opa, você é crente? Então tchau. Opa, peguei uma gripe forte aqui. Tô até com minha vista lacrimejando aqui. Se vocês verem algumas lágrimas aqui, não tem nada a ver com choro, e sim com a gripe, que meus olhos estão vermelhos de gripe. Hoje abriu um solzaço. Hoje está um sol, mas os outros dias fez um frio e sol, uma coisa de maluco, entendeu? Um dia estava sol, num dia era verão, no outro era inverno. Aí eu me rebentei aqui. Mas o assunto não é esse. Bora lá continuar aqui com o Zaio aqui.
Eu peguei esse vídeo no canal do Zion, tá? Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário e vocês vão lá e assistam o vídeo por inteiro. Eu não vou fazer o vídeo por inteiro, não. Eu vou fazer só uns trechinhos aqui, porque sei lá, eu vou fazer só uns trechinhos, tá? Porque o trabalho é do Zion, toda a honra e todo o trabalho é dele. Então, se vocês quiserem ver o vídeo por inteiro, vão lá no canal dele e assistam por inteiro, tá bom? E não se esqueça, se inscreva aqui no meu canal, me ajude, né? Eu ainda sou pequeno aqui no canal, não tem lá muita visibilidade, meus vídeos não tem tanta visualização, então ainda sou pequeno. Então eu preciso que vocês compartilhem, que vocês dêem um joinha ou até um dislike e que vocês comentem. Não precisa nem compartilhar, mas se vocês dar um joinha e fazer algum comentário, ainda que seja negativo, o vídeo, o YouTube entende. Você sabe que YouTube não é uma pessoa que está por trás ali. A pessoa está por trás do algoritmo, mas é o algoritmo que manda, que entende, que interpreta. E ele entende que se você clicou, se você comentou, de alguma forma você gostou ou não, mas você foi participativo. Tá bom? E bora lá, o que eu vou finalizar aqui. Meus amigos, mas é um evento cristão, né? Pelo amor de Deus, cara. E diante disso tudo, claro, né, os credores ex-sócios, inclusive, denunciaram que o tal Diego nada mais seria do que um testa de ferro da tal A.B. Estava, em outras palavras, operando no seu nome para manter a feira sob controle. Afinal, né, a feira arrecada muita coisa e precisava, a obra de Deus não podia parar, essa é a ideia, né? 2024, a obra de Deus, afinal é a maior festa da América Latina, né? Festa essa cristã. Na verdade, né, Zion? Opa, o que houve? ¿Has oído hablar de este producto nuevo que limpia? Fala sério, o que eu fiz aqui? Acho que eu cliquei errado aqui, por isso que é ruim fazer gravar ao vivo aqui. Acho que eu cliquei errado aqui, estraguei o vídeo aqui, porque isso não é propaganda não. Deixa eu ver. Inodoros al instante, sin necesidad de fregar. Tome cualquier inodoro sucio. Vierta una... Que é bom ressaltar. Só que os... Bom, é propaganda. Ufa, tomei um susto aqui. Achei que tinha adiantado o vídeo. Credores e os próprios ex-sócios, com tudo isso... Zay, eu não sei como você está dizendo que esse cara é laranja, né? Isso aí é fé, é fé. A mesma fé da política. A política tem esse tipo de fé. Oxalá que essas pessoas envolvidas não sejam pessoas da política, o que eu não duvido muito. Será que os promotores desse evento são assessores de alguns políticos? Porque o que eles estão fazendo me cheira a política. O que eles estão fazendo. Olha, gente, é que eu não posso falar aqui, porque se eu falar, vai ficar esquisito, né? Mas aqui na minha cidade, há umas eleições aí passadas, não vou dizer exatamente, que é para que vocês... eu estou só contando o milagre, o santo deixa para lá. E aí apareceu um sujeito aqui de uma cidade vizinha, que não era nem daqui da cidade, esse candidato a alguma coisa aqui, que eu também não vou falar o que, e ele chegou aqui com uns carros de som, com trio elétrico maior do que a pessoa que já estava na política há décadas. Então aquele cara que já estava na política há décadas estava assim, na comparação com uma Kombi trio elétrico. E aí o cara que ninguém conhecia chegou com, sabe,
aquele Mercedão trucado, com trio elétrico, tipo aqueles da Bahia. Só dava o cara. E todo mundo falou: o quê? Quem é esse cara? Da onde é que ele veio? Quanto dinheiro ele trouxe? E adivinhem só, essa pessoa, apoiado, adivinha por quem? Adivinha por quem? Apoiado pelas igrejas evangélicas. Começou a ir nas igrejas evangélicas e sentia no coração de fazer algumas ofertas ali para a igreja. Eu cheguei a ouvir de um pastor, e eu conheço o cara, sei aonde é a igreja dele, tá? Não. Eu quero 100 pila para trabalhar para você. E ninguém entendia de onde saiu tanto dinheiro. Ninguém entendia como aquele cara chegou do nada sem ser conhecido na cidade. E nas ruas, no semáforo, ele tinha mais bandeira do que a ONU. E aí, graças a Deus, ele não ganhou. Graças a Deus. Passado um tempo, eu não sei se 2, 3, 4 anos, 5, passou na TV aqui que o irmão dessa pessoa trabalhava com pó de pirlim-pim-pim e tinha sido preso lá não sei aonde, fora do Brasil, levando pó mágico, né, pro cara ir pra Nibiros, pro cara ir pra terra do Peter Pan. E aí todo mundo entendeu o porquê tanto dinheiro, da onde é que vinha. Essas pessoas estão dentro das igrejas evangélicas. A igreja evangélica é uma porta aberta a esse tipo de coisa. O cara finge que se converte e aí o resto vira expo cristã. Só aumentou a desconfiança diante de contratos firmados em horários atípicos. Por exemplo, teve contratos firmados em pleno feriado, segundo o próprio processo, tá? Contratos firmados à noite, e inclusive movimentações comerciais conduzidas por números de celular em nome desse tal, né, que eu estou chamando aqui de D.O.K. E a pergunta que surgiu é que por que os números de celulares estavam no nome dele, ao invés de estarem vinculados às empresas envolvidas? É aquela velha história, né? O golpe tá aí, cai quem quer. Enquanto isso, essas mutretas acontecendo nos bastidores, a feira seguia, né, em ventos em polpas. Bem, povo de Deus, eu vou ficando por aqui, né? Vocês vão lá no canal do Zion e assistam essa reportagem por inteira, né? Mas parece que o povo de Deus, eles gostam bem de cair nesses golpes, né? O interessante é que a Bíblia, se você for lá na queda do homem do jardim, né? A Bíblia deixa bem claro que aquela árvore era agradável aos olhos. A árvore era agradável aos olhos. Então você via aquilo e gostava, porque a aparência era boa. Isso já não é um sinal para a gente? Eu quero dizer que no jardim havia outros tantos de árvores, mas aquela mais bonitona, aquela mais frondosa, aquela que os frutos regalava aos olhos, era mais perigosa. Era dessa que não era para comer.
E o que pouca gente parece que não entende é que a árvore da vida, ela também estava lá, mas ela não estava no meio do jardim. Ela não estava no meio do jardim. A que estava no meio do jardim era essa outra, que era agradável aos olhos. Ou seria que a árvore da vida era uma árvore seca, que não parecia legal, que não chamava atenção, então ninguém comia por causa disso, mas aquela do centro, aquela bonitona, inclusive os pintores aí, todos que fazem, que representam Deus com uma árvore, eles pintam uma árvore muito bonita, muito frondosa, uma árvore vistosa. Mas esse tipo de árvore nunca foi Deus. Esse tipo de árvore nunca representou Deus. Esse tipo de árvore representa o adversário de Deus, mas não Deus. Mas todo mundo, quando vai colocar, faz uma árvore de um jardim lá, ele pinta aquela coisa bonita, com aquelas maçãs pra lá de bonita. Era agradável aos olhos, mas não era Deus. A árvore do jardim estava lá, mas não era agradável aos olhos. Por isso, ninguém comeu. Por isso, ninguém comeu, porque não era vistosa. Vamos comer aquela lá, porque aquela, olha como é bonita. Isso não te lembra os golpes por aí? Então chegou com essa coisa de rede do bem, Deus, pátria e família. Cai fora dessa coisa que não presta. Olha aqui, ó. Plim, plim. Olha, eu achei um pedaço de ouro aqui. Será que é ouro? Eu achei aqui o quê? Um bilhete premiado. Olha aqui, tá aqui o bilhete premiado. Cai fora dessas coisas, gente. Cai fora, deixa de ser infantil. E quando você vê um quadro bonitão, com uma árvore bonitona lá, e alguém dizer que aquilo é Deus, não é Deus nada. E chega. Fui. Fiquem com Deus. Se é que todos vocês, algum dia, já foram de Deus.